Olá pessoal, esse é um vídeo para obtenção de nota do projeto integrador para Engenharia de Produção 1, quarto bimestre da Univesp e o segundo bimestre de 2019. O nosso projeto ele é referente ao estudo de viabilidade na utilização de energia solar em residências e empresas no estado de São Paulo. O mediador é o Dr. Wagner Kavenaghi e os participantes do grupo são o Charlie de Souza Pereira, o John Santos Sales, o Paulo César Gonçalves Soares, o Rodrigo Miranda e eu, Renan Medina. Nesse projeto, iremos estudar alternativas financeiras na implantação dos projetos de geração de energia fotovoltaica usando a determinação e a resolução normativa da ANEEL, número 482/2012, que ela estabelece condições para o acesso da microgeração e mini-geração para o sistema de distribuição de energia elétrica por meio de processo de compensação de energia. Nessa foto aqui podemos ver as fontes de energia mais utilizadas no Brasil, sendo ainda a grande fonte de energia a hidráulica, que ela provém das nossas hidrelétricas, né? Com mais de 60% de toda a geração de energia no país. Aí, em segundo lugar, a gente pode ver bem distante, com um pouco mais de 13%, é fonte com gás natural, seguido pela biomassa com 8%. A pequena fatia, de menos de 1%, que representa a energia solar. Ela ainda assim é uma fonte considerada relativamente cara com o valor de implantação, né, apesar da economia que ela gera. Neste próximo aqui, a gente vê esse artigo que a gente está falando, a gente vai falar mais sobre o custo-benefício da geração distribuída, né? Mas o que é a geração distribuída? Aqui a gente pode ver um croquisinho do fornecimento da energia convencional e as que vêm do consumidor que está utilizando as placas solares, né? Podemos ver melhor nesse próximo slide aqui. Durante o dia, esses módulos aqui eles recebem a luz do sol, gerando energia, e essa energia ela passa por esse inversor, que é convertida para as características da nossa rede elétrica. Ela transforma a corrente contínua em corrente alternada. Que depois de passar por esse inversor, essa energia ela pode ser usada para qualquer aparelho elétrico dentro de casa. E se nem toda a energia for consumida, o excedente é lançado na rede, que gera os créditos energéticos. Aí no outro dia, quando amanhece, começa a gerar a energia, né? E nesse período a luz é mais fraca, a luz do sol, então você não o que você consome vem em maior parte da rede elétrica. Então depois que o sol ele já está bem forte lá no céu, aí ele começa a produzir muita energia, né? Que é o suficiente para abastecer toda a casa e ainda sobra, né? Aí esse excedente que sobra, ele é lançado de volta para a rede elétrica, que é guardado como crédito energético. E o solar ele não precisa de um dia de céu limpo com muito sol para poder gerar, para poder operar, né? Em dia nublado também produz bastante energia. Não bastante, mas produz, né? Com intensidade menor. E à noite, como não tem geração de energia, o sistema está conectado à rede e o sistema vai consumir energia elétrica da distribuidora. Isso aí. Bom, eu vou falar agora um pouco das vantagens que tem a produção de energia solar. Primeiro que ela é uma energia totalmente renovável, é uma fonte inesgotável de energia, e tecnologias ainda aprimoram o seu armazenamento. A ocupação, que ao contrário de hidrelétricas, elas ocupam pouco espaço para instalação. O impacto ambiental dela é muito baixo, porque ela não emite poluente algum. E a sua manutenção, o custo de manutenção é muito baixo devido à alta tecnologia empregada nela. E também ela é acessível em lugares remotos, por não necessitar de grandes linhas de produção. Em contrapartida disso, temos as desvantagens. O custo elevado ainda é caro de investir, principalmente no que diz respeito às residências. A dependência climática, as variações do clima ainda impactam diretamente no seu aproveitamento. As células fotovoltaicas podem ser feitas de vários materiais semicondutores, como vemos na imagem, a estrutura de um painel fotovoltaico. Bom, o custo de um painel fotovoltaico é muito alto. E isso depende principalmente do tamanho e da complexidade da sua instalação. Há uma grande variação de preço entre os fornecedores, que é relacionado à qualidade dos seus componentes utilizados. O custo de um painel fotovoltaico industrial costuma ser bem alto, diferente de outros investimentos que podem ser aplicados dentro das empresas, que
podem trazer um retorno muito mais rápido, instalar um sistema de energia solar em indústria pode levar alguns anos para trazer um retorno esperado, em termos de economia. Conforme o gráfico abaixo, nós temos aí preços médios industriais de um painel fotovoltaico. Atualmente, o Brasil utiliza energia solar fotovoltaica em residências, comércios, agronegócios e indústrias, assim como por meios de usinas de energia solar, também conhecido como fazendas solares. Por conta dessas enormes vantagens para a maioria dos consumidores, principalmente residenciais, a tecnologia fotovoltaica cresce a passos largos no país. O setor distribuído de energia solar em 2018, como um todo, fechou o ano com mais de 48 mil sistemas de energias fotovoltaicos instalados, com previsão de chegar ao final de 2024 com mais de 886 mil sistemas instalados. Olá, meu nome é Paulo, estamos falando sobre energia solar. É importante destacar que somente no último ano houve um aumento de 44% da base instalada de equipamentos de energia solar. E como podemos ver no gráfico, 77% desses sistemas que foram instalados, eles foram instalados em residências. E ainda mais, de acordo com uma pesquisa realizada pela Datafolha no ano de 2016, 79% das pessoas pesquisadas gostariam de ter um sistema fotovoltaico na sua casa, se tivessem assim um sistema de financiamento para tanto. Em outros países, o sistema de fotovoltaico ele pode gerar renda para as pessoas, né? Podemos ver nesse slide o que chamamos de solar farms, ou simplesmente fazendas solares. Os fazendeiros começam a instalar painéis fotovoltaicos em lugares onde eram destinados antigamente somente para o plantio, né? Começam a produzir energia solar e a vender para distribuidoras. Infelizmente, isso não pode ser feito aqui no Brasil, porque aqui a regulamentação não permite que isto ocorra. Somente empresas devidamente registradas podem vender energia solar aqui. Nós também podemos notar através de uma pesquisa, considerando o subgrupo B1, ou seja, o grupo de baixa renda, que o consumo médio, como você pode ver no gráfico embaixo, diário desse grupo B1 é de mais ou menos 26 kW por dia. Ou seja, para esse consumidor se tornar autossuficiente, ele precisaria gerar aproximadamente de 32 a 35 kW por dia. E assim, sabendo de quantos quilowatts ele precisa, ele pode ter a possibilidade de escolher o melhor dispositivo que se adeque à sua necessidade. Pessoal, boa noite. Vou falar um pouquinho da entrevista que fizemos com o responsável técnico, né, de uma implantação de um sistema de painéis de energia solar. Essa implantação foi feita na região de Campinas em julho de 2017. No detalhe, podemos citar aí que foram 36 placas, né, de aproximadamente 265 watts cada uma, numa área total de 60 metros quadrados. Isso daí equivale a mais ou menos uma casa, né, de 3 cômodos, um banheiro. A empresa que forneceu o kit é a PHB, certificada pela Inmetro, né, ela investiu aproximadamente R$47 mil, e o tempo de recuperação é de 3 anos e meio aproximadamente. Considerando já o aumento de energia elétrica de 12% ao ano, né? E uma redução na produção de energia solar pela placa de menos de 1%, né? Que é resultante da degradação dos próprios componentes da placa, né? Posterior a isso, a gente fez um orçamento com 3 painéis de energia solar, né? Para ver mais ou menos o preço de cada um. A gente analisou a marca Canadian CSI, né? A empresa Canadian Solar e a DAH Solar, onde os investimentos equivalentes são de R$17 mil no primeiro caso, né? R$19 mil aproximadamente no segundo caso,
e R$ 16.000 aproximadamente no terceiro caso. Levando em consideração que a potência de cada um é uma média de 270 por aí watts, né? Relacionado à aplicação das disciplinas estudadas no projeto, eu posso citar assim, entre as maiores, a metodologia científica, né, que a gente utilizou para fazer as coletas de dados, pesquisa, relacionada à matemática pelos cálculos em geral, né, cálculo de potência, cálculo de tempo de recuperação, né, sociedade e cultura, né, que seria a busca dos interesses de qualidade de vida, e segmento de regras da sociedade atual, por exemplo, a gente está falando de economia, redução de impacto no meio ambiente, né? E como análise e discussões finais, eu posso citar que com o aquecimento global, o consumo da energia elétrica, principalmente ar-condicionado, falando em países como o Brasil, né, que é um país tropical, utiliza-se muito, né? E com isso, você utilizando placas solares na instalação desses itens, você diminui bastante sua conta elétrica. Além disso, diminui também a degradação do meio ambiente quando você fala sobre instalação de hidrelétricas, né? O que mais eu posso dizer? Que a energia solar, com placas solares, pode-se dizer que é uma energia infinita, né? Porque utiliza a energia do sol e é uma fonte inesgotável. E assim, eu cito também, entre aspas, energia do futuro, em territórios distantes de torres de transformação, né? Porque você substitui das hidrelétricas e não precisa ter impacto ambiental. E em regiões remotas, como por exemplo o Nordeste do Brasil, aí, a gente pode estar fazendo essa instalação. E como considerações finais, o que eu posso dizer? Nosso grupo pode dizer que a falta de conhecimento de muitos bancos aí, acaba não financiando fácil, né, esse tipo de energia. E isso afeta o crescimento dessa energia no país, né? Para esse tipo de energia, a gente pode citar também que a construção de meios para equilibrar a variação de energia vai ser uma coisa primordial, né? Porque uma vez que essa energia ela não tem um controle de absorção da placa, né? Os ganhos são variáveis, pode ser um ganho em 12 kVA, como pode ser um ganho menor de potência, né? Então isso daí se torna primordial, a modernização do avanço desse tipo de energia, né? E o mercado brasileiro se torna promissor já nesse ano, né, de 2019. Num futuro tão distante, eu acredito que a energia solar será muito bem pensada, se não já está pensada em alguns empreendimentos residenciais e industriais. Com isso, finalizo nossa apresentação e agradeço a atenção.